pessoal, eu sou o Hilbert aqui. Estamos indo para a nossa segunda aula da disciplina Elementos de Matemática, do curso de Licenciatura em Matemática da UAB. E nossa segunda aula aqui, nossa aula 2, é sobre conjuntos numéricos, beleza? A gente vai falar dos conjuntos dos números naturais, do conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e conjunto dos números reais. E vamos destacar alguns elementos importantes dentro de cada um desses conjuntos. Vamos lá? Um pouco de história, né? O que acontece? Inicialmente, o ser humano, para contar, ele usava os dedos, né? Depois, ele passou a marcar, fazer registros, né? Seja em ossos, em paredes, né? Em tábuas, né? E com o passar do tempo foi se criando uma representação para certas quantidades, né? Até chegar no sistema que a gente tem hoje, né? O sistema adotado hoje, nosso sistema decimal, ok? Falando um pouquinho do conjunto dos números naturais, a gente tem o contato, né? A noção do conjunto dos números naturais desde quando criança, quando a gente começa a aprender a contar, né? Determinadas quantidades através dos dedos da mão, né? O conjunto dos números naturais é o conjunto formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, né? E aí o que acontece? Alguns elementos, né, desse conjunto, eles recebem certa denominação. Por exemplo, números pares, né? É todo número que é escrito da forma duas vezes algum outro número, né? Ou seja, 2n, né? A gente costuma representar assim, ó, os números. Só vamos lá. Os números pares, eles são da forma assim, ó, duas vezes alguma coisa, né? Duas vezes um n, né? Já os ímpares são números da forma, né? Ou seja, é todo número que ao ser dividido por 2 dá resto 1, né? Então a gente pode dizer que os números ímpares são da forma 2n mais 1, né? E aí o que acontece, né? Os números naturais, eles possuem, né, algumas propriedades, né? A primeira, né? Todo mundo aqui já teve contato com essa simbologia, seja na disciplina de lógica, né? Ou seja, ao longo do seu ensino médio, né? Esse símbolozinho aqui, acho que vocês lembram como é que se lê, né? É o para todo, né? Então, o que diz essa primeira propriedade? Ó, para todo, A e B pertencentes aos naturais, né? Eu tenho que, se eu somar A com B, é a mesma coisa, ou seja, é igual a B somado com A. E se a gente multiplicar A com B, é a mesma coisa que multiplicar B com A. Essa propriedade recebe um nomezinho especial, né? Vamos ver se vocês lembram aí, vou dar um tempinho para vocês, tá? Para todos A, B e C pertencentes aos naturais, né? Se eu fizer A mais B para depois somar com C, é igual a fazer primeiro B mais C para depois somar com A, né? Essa propriedade, né, em relação à adição também recebe um nomezinho especial e também a mesma propriedade ela existe para multiplicação. Se você fizer A multiplicado com B para depois multiplicar com C, é a mesma coisa de você multiplicar primeiro B com C para depois multiplicar com A, né? Recebe também um nomezinho especial. Bora ver se vão pensando aí. Terceira propriedade. Para todo A pertencente aos naturais, A adicionado com esse carinha aqui, né? Quem é esse carinha aqui? É o 0, né? É igual ao próprio A. Ok? E para todo A sendo um número natural, ele multiplicado por 1, ele é igual a ele mesmo. Também tem um nomezinho nessa propriedade aí, tá? Outra propriedade. Para todo A, B e C pertencente aos naturais, se a gente for fazer o produto, né, de A vezes B mais C, eu posso escrever como sendo A vezes B mais A vezes C. Essa daqui é muito famosa, né? Até porque é muito comum o professor fazer, né, esses risquinhos aqui, né? Então vamos lá. A primeira propriedade é a propriedade comutativa, ou seja, A mais B é igual a B mais A, propriedade comutativa da adição. E A vezes B é igual a B vezes A, comutativo. A segunda propriedade ela é chamada de associativa. É quando você dá prioridade, não é, à operação entre alguns elementos iniciais, tá? Então, segunda propriedade associativa. A terceira propriedade é a propriedade do elemento neutro. O 0, ele é o elemento neutro da adição,
E o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Beleza? E a outra propriedade aqui é a propriedade distributiva, né? Muito famosa. Beleza? É muito importante você lembrar o seguinte, que o conjunto dos números naturais, né, só estão definidas duas operações nele, a adição e a multiplicação. Beleza? Então a gente costuma dizer na matemática que os naturais ele é fechado para adição e para multiplicação. O que quer dizer, professor, esse termo fechado? Quer dizer o seguinte, que se você fizer adição entre dois números naturais, o resultado também é um número natural. Se você fizer o produto entre dois números naturais, o resultado também é um número natural. Então, é por isso que a gente usa essa denominação, tá? De fechado, tá certo? Ok? Outras propriedades, tá? Aqui, esse conjuntozinho especial aqui, ó, veja que aqui você tem um símbolo dos naturais e tem um asterisco em cima. Esse conjunto aqui, ele é formado pelo 1, 2, 3 e 4 e assim sucessivamente. Ele é chamado de conjunto dos números naturais não nulos. Veja que o zero não faz parte dele, ok? Essa propriedadezinha aqui, ela é muito importante ao longo do curso, até quando a gente vai realizar algumas demonstrações e outras disciplinas, tá? Diz o seguinte, ela, para todo A e B pertencente ao conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, A e B não pode ser zero, né? Tá certo? Inicialmente, tá? Aqui, né? Mas aí o que é que diz aqui, ó? A vezes B igual a zero, né? Se isso ocorre, então isso implica que um dos dois, obrigatoriamente, tem que ser zero, ou ambos tem que ser zero, tá certo? Outra propriedade, dados A e B pertencentes aos naturais, uma e apenas uma das seguintes possibilidades é verificada. Então é o seguinte, se você tem dois números naturais, apenas uma dessas situações aqui irão ser verificada. A é igual a B, ou existe um C pertencente aos naturais não nulos, tal que B é igual a A mais C, ou existirá algum outro C, tal que A seja igual a B mais C. Né? Se você for traduzir isso aqui, falar que B é igual a um A mais algum C, é você falar que desculpa, que A é menor que B. Então não é a mesma coisa, tá certo? Falar que A é igual a B mais C é falar que B aqui, ó, é menor do que A. Então essa relação de desigualdade, ela também é utilizada, tá? Com esse símbolozinho de menor que, menor igual, maior igual, tá? Que vocês já estão habituados aí desde o ensino médio, beleza? Essa primeira propriedade aqui, ela é chamada de integridade, ou seja, o produto de dois números para que ele seja igual a zero, o primeiro é igual a zero ou o segundo é igual a zero, tá? Essa propriedade que fala que apenas uma das três possibilidades é verificada, ela é chamada de tricotomia, beleza? Muito usado, tá? Principalmente em teoria dos números, uma disciplina que vocês vão pagar mais na frente. Vamos fazer aqui um exercício. Diz o seguinte, ó. Prove que A vezes zero é igual a zero para todo A pertencente aos naturais, né? Não nulos. E aí? Tudo na matemática, gente, é construído. Tudo na matemática é demonstrado, é provado, né? Através de argumentos e raciocínios lógicos, propriedades, teoremas e proposições, tá? Então, de início, o que eu quero provar? Eu quero provar que A vezes zero é igual a zero. Então, o que acontece? Ó, A vezes zero, eu quero provar que ele é igual a zero. Só que o A vezes zero aqui do primeiro membro, eu posso escrever ele assim, ó. Ele é a mesma coisa que A vezes o zero mais zero. Eu acho que vocês concordam que zero mais zero é o mesmo zero que está aqui, né? E aí, através das propriedades já enunciadas, eu sei que aqui eu posso fazer uma distributividade, né? Ó, A vezes zero, ó, aqui, ó, A vezes zero, fazendo a distributividade, ó, mais, distribuindo novamente, ó, A vezes zero. Então, o que acontece? Se eu supor, ó, suponha, eu quero provar que A vezes zero é igual a zero. Suponha que A vezes zero seja diferente de zero. O que isso implica para mim? Se eu supor que A vezes zero é diferente de zero, o que isso aqui vai acarretar que a gente acabou de escrever? Ora, se eu supor que A vezes zero é igual a zero,
Ah, professor, mas isso aí não tem como, A vezes zero é zero. Sim, mas eu estou supondo, tá certo? Eu estou supondo isso, tá? Porque se eu supor isso aqui, eu chegar numa mentira, então isso que eu supus aqui, trata-se de um absurdo. Então, obviamente, que A vezes zero tem que ser obrigatoriamente igual a zero. Vocês entenderam aí um pouquinho da lógica? Vou repetir, ó. Eu estou supondo inicialmente, eu estou negando essa proposição aqui, ó. A vezes zero é igual a zero. Eu estou negando aquilo que eu quero demonstrar. Eu estou dizendo, não, cara, A vezes zero não é igual a zero, não. A vezes zero é diferente de zero. Mas aí eu sei que daqui desse asteriscozinho, ó, onde eu escrevi, A vezes zero é igual a A vezes zero mais A vezes zero. Se eu supor que A vezes zero é diferente de zero, gente, o que acontece? Olha só, A vezes zero é igual a A vezes zero mais A vezes zero. Então daqui, lá do slide anterior, vai implicar que A vezes zero, pelo fato de ele ser, né, por hipótese, diferente de zero, ele tem que ser menor do que o próprio A vezes zero. Vocês concordam comigo? Ok? Então, o que acarretou essa minha suposição? Essa minha suposição acarretou aqui, ó, num absurdo. Absurdo. A vezes zero não tem como ser menor do que A vezes A vezes zero. Então, isso é um absurdo. Então, logo, aquilo que eu supus está errado. O que foi que eu supus? Eu supus que A vezes zero era diferente de zero. Então, A vezes zero obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Ok? Então assim fica demonstrado. Ok? Esse quadradinho aqui no final, ele é muito comum. Tá nos livros de matemática e quando o professor está demonstrando. Isso aqui é uma demonstração matemática. Tá legal? Então a gente acabou de demonstrar por que o número vezes zero é igual a zero. Beleza? Então esse exercício é muito bacana. Eu coloquei um exercício bem light, bem inicial, tá? Para vocês terem esse contato. Saber que através de argumentos e proposições e teoremas é capaz, né? A gente consegue demonstrar muita coisa dentro da matemática. Tá legal? Então, bem interessante. Ó, eu me baseei aqui em proposições que já são verdadeiras, que a gente já viu que é verdadeira. Fiz uma suposição que aquilo que eu queria demonstrar, né, não ocorria, ou seja, eu supus que A vezes zero era diferente de zero. Eu cheguei num absurdo com esse fato. Por quê? Porque de alguma forma A vezes zero tinha que ser menor do que A vezes zero. E não tem como, né? Um número aqui, ó, ser menor do que ele mesmo. Por quê? Porque lá daquelas propriedades, né, iniciais que a gente acabou de demonstrar, né? O número é igual a ele mesmo. Todo número é igual a si mesmo, beleza? Não tem como o número ser menor do que ele mesmo. Então isso aí é um absurdo. Vamos passar adiante. Conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números naturais, com o passar do tempo, não foi suficiente. Não é? O pessoal teve a necessidade de criar um novo conjunto. Né? Esse conjunto é o conjunto dos números inteiros, formados por 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai, né? E por menos 1, menos 2, menos 3. Então nem tudo agora é somente positivo. Tem uma galerazinha negativa. Então o conjunto dos números inteiros, eles possuem subconjuntos notáveis. São eles, ó, conjunto dos números inteiros e positivos, formado pelo 0, pelo 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então o conjunto dos inteiros positivos, ele é igual ao próprio conjunto dos números naturais. Outro subconjunto, conjunto dos números inteiros negativos, ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, por aí vai, beleza? Outro subconjunto importante, ó, conjunto dos números inteiros, o que? Ó, não nulos. O que acontece? O 0, ele não está como elemento desse conjunto. Aqui, conjunto dos números inteiros negativos e não nulos. Então, eu vejo aqui, ó, só faz parte o que? Os números que são o quê? Inteiros e negativos. E aqui é o conjunto dos números inteiros positivos e não nulos, né? Que é o subconjunto do conjunto dos números naturais, em que o 0 não faz parte. Beleza? Então, tem esses subconjuntos notáveis aí. Quais são as operações que são definidas no conjunto dos números inteiros? Vocês lembram que agora eu falei que no conjunto dos números naturais, ele é munido apenas de duas operações. Quais são? A adição e a multiplicação, porque ele é fechado nelas. Não é verdade? O conjunto dos números inteiros também é fechado na adição e na multiplicação. O que acontece é que daqui a pouco vai aparecer uma operação nova, que no caso é a operação de subtração. Mas ela vem a surgir com a ideia de oposto ou simétrico. O que é o oposto ou simétrico de um número? Acho que vocês lembram disso. Olha só. Para todo número inteiro, A, né,
existe um outro número inteiro, que é chamado de menos A, tal que ele somado com A dá igual a zero. É a noção de oposto. Quem é o oposto de 1? É o menos 1. Quem é o oposto de menos 5? É mais 5. Beleza? Por quê? Porque se você somar mais 5 com menos 5, dá igual a zero. Então, essa ideia de oposto simétrico, né, vocês sabem, né? Beleza? Então, devido à propriedade acima, podemos definir em Z, ou seja, no conjunto dos números inteiros, a operação de subtração. Então, apareceu uma operação nova para a gente, ó. Ela é definida assim, ó, A menos B, A subtraído B, né? É igual a quem? É a mesma coisa que A adicionado com quem? Com o simétrico, o oposto de quem? De B. Então, é assim que a operação de subtração ela está definida no conjunto dos números inteiros. E ela tem todas aquelas, né? Ela tem a propriedade comutativa, né? Ela é associativa, tá certo? Como se representa a ideia de oposto simétrico? Veja aqui, o número 4. Quem é o oposto simétrico dele? É o menos 4. Então veja que o 4 e o menos 4, eles estão a uma, vamos dizer assim, a uma igual distância em relação ao zero. Isso quando, né, os números estão representados numa reta. Beleza? Outra noção importante é a noção de divisibilidade no conjunto dos números inteiros. Né? É muito comum a gente falar que um número é múltiplo de outro, ou que um número divide o outro, que é divisível por outro e tal, tá? Então devemos ter em mente o conceito de divisibilidade no conjunto dos números inteiros. Dizemos que o inteiro A, ele é divisor de um inteiro B, quando existe um C, obviamente, pertencente aos inteiros, tal que C vezes A é igual a B. Então, você diz que A divide B, né? A divide B, quando existe um C, tal que, obviamente, C vezes A é igual a B. Né? Noção de divisor. Beleza? Então, a gente fala também que B é múltiplo de A. Não é assim? Beleza? Então, simbolicamente, deixa eu colocar aqui, ó. Simbolicamente, como é que fica? Pessoal, A divide B. Como é que lê isso aqui, ó? Vocês lembram? Se somente se, ok? Existe um C pertencente aos inteiros, tal que C vezes A é igual a B. Beleza? Exemplo, ó, 2 divide 12, pois 6 vezes 2, aqui o 6 ele faz o papel do C, tá certo? Então 6 vezes 2 é igual a 12, obviamente. Outro exemplo, menos 3 divide 15, pois menos 5 vezes menos 3 dá igual a 15. Quem faz o papel do C é o menos 5, beleza? Uma noção importante quando se trata do conjunto dos números inteiros é a noção de número primo. O que é o número primo, né? O inteiro primo. O número é o inteiro primo quando os seus divisores, né? Assim que a gente está representando, ó, divisores número P, ó. Divisores de P, ou seja, do inteiro que vai ser primo, são somente quem? O 1, o menos 1, ele e o seu oposto simétrico. Beleza? Por exemplo, o número 3, ele é primo? 3 é primo. 3 é primo. Por que ele é primo? Porque os divisores de 3 são somente quem? Ó? O 1, o menos 1, o 3 e o menos 3. Então, para você saber se o número é primo, como divisores, ele tem que ter apenas esses elementos aqui, ó. 1, menos 1, ele e o seu oposto simétrico. Beleza? Então, assim, vocês estão vendo que está aumentando o nosso leque de conjuntos, né? A gente conheceu o conjunto dos números naturais, conheceu o conjunto dos números inteiros. Já vimos que o conjunto dos números naturais está incluso no conjunto dos números inteiros. Está contido, na verdade. E nós vamos falar agora do conjunto dos números racionais. Beleza? Quando se fala em número racional, você tem que ter em mente logo a ideia de fração. Por quê? Porque o conjunto dos números racionais, ele é formado, né, por todas as frações. Ou seja, é um conjunto em que ele é formado, né, por números da forma A sobre B, em que o A é um número inteiro e o B é um inteiro não nulo. Beleza? Por que não nulo, professor? Porque o denominador aqui, ó, sempre tem que ser o quê? Diferente de zero. Beleza? Então, veja só. Sejam A, B, C e D números inteiros, onde B é diferente de zero e D é diferente de zero, igualdade, adição e multiplicação estão definidas do seguinte modo. Olha só. Como é que trata-se da igualdade entre dois números racionais? Isso aqui é um número racional porque é uma fração.
Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional, beleza? Então, quando é que dois números racionais são iguais? Quando vale a propriedade fundamental das proporções, coisa que vocês vão estudar mais adiante, né? Beleza? Quando o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Ou seja, A vezes D é igual a B vezes C. A adição no conjunto dos números racionais, como é que ela está definida? Ó, A sobre B mais C sobre D é igual, ó, veja que é o denominador aqui, ó, AB vezes D, né, sobre quem? A vezes D mais B vezes C. Então, assim que se define a adição. Já a multiplicação. Detalhe, quando a gente está fazendo isso, geralmente a gente usa o quê? A ideia de mínimo múltiplo comum, né? De M e C, tá? Multiplicação. Como é que se multiplica dois números inteiros? É aquela ideia de numerador com numerador, denominador com denominador, né? Então, ó, você faz A vezes C e B vezes D. Então, fica assim, AC sobre BD. Beleza? Tá legal? Denominamos de inverso de A sobre B, que é diferente zero, né? O número B sobre A. Então, isso aqui é o que trata-se de inverso. Tá legal? Cuidado para não confundir a ideia de inverso com a ideia de simétrico oposto. Beleza? Então, quem é o inverso de A sobre B? É B vezes A. Por quê? Porque A sobre B vezes B sobre A é igual a 1. Tá legal? Então, essa condição é que tem que acontecer. Tá legal? Vamos tratar de representação decimal. O que é a representação decimal? Por exemplo, 3 sobre 4. Isso aqui é um número racional. Por quê? Porque trata-se de uma fração, né? Mas como é que se faz a representação decimal disso aí? Ora, muito fácil. Você vai pegar o numerador e dividir pelo denominador. 3 dividido por 4, né? Acrescenta um zero aqui. Aqui vai ficar um zero e uma vírgula, né? 30 dividido por 4 dá 7. 4 vezes 7, 28, não é? Para 30, falta 2. 2 não dá para dividir por 4, vou acrescentar um zero aqui. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20 para 20, nada, né? Então, 3 quartos é a mesma coisa que 0,75. Então, 0,75, isso aqui é a representação decimal, beleza? Do número racional, né? Que está inicialmente escrito na forma de fração, beleza? Então, aqui tem a representação decimal, tá legal? Mas nem sempre a representação decimal ela dá tão bonitinha. Por exemplo, 1/3. E aí, 1/3 é um número racional, não é verdade? Mas como é que fica a representação decimal? Ó, professor, divide, né? 1 por 3. Sim, vamos dividir aqui, ó. 1 por 3 não dá, né? Vou acrescentar um zero aqui, 0 e uma vírgula. 10 por 3. 3 vezes 3, 9 para 10, né? Resta 1. Opa, ficou um resto 1. Vou acrescentar um zero aqui, ó. 10 dividido por 3, dá 3 novamente. 3 vezes 3, 9 para 10, resta 1. Então dá para perceber que se você continuar, você vai passar o resto da vida, não é? Ok? Fazendo essa divisão. Então o que acontece? 1/3, a sua representação decimal, ela é 0,333, né? Por aí vai. Vocês lembram o nome disso aqui? Como é que se dá o nome a essa forma de representação decimal aqui? Isso aqui é uma dízima periódica simples. Eu vou usar essa sigla, DPS, beleza? Ah, professor, tem aquele lance dízima periódica simples e dízima periódica composta. Verdade, né? Tem sim aquele lance, dízima periódica composta. Uma dízima periódica composta. Professor, qual a diferença de uma dízima periódica simples para uma dízima periódica composta? Na dízima periódica simples, o que acontece? Na representação decimal, que é infinita, logo após a vírgula, você já vê logo o período. O que é o período? É aquele cara que vai se repetir. Os livros de ensino fundamental geralmente colocam a barrinha para indicar o período, né? Ou seja, o cara que vai se repetir. Ele escreve geralmente assim, ó, 0,3 com a barra em cima, para indicar que o 3 é o período. É aquele cara que vai se repetir. Então, na dízima periódica simples, você já vê o período logo imediatamente a vírgula. Na dízima periódica composta, vou botar aqui um exemplo, vou botar logo na forma decimal, tá? Olha só, 1,333.
sei lá, eu vou colocar aqui um 0 aqui, tá? Aí eu botar aqui 3, 3, 3, 3, por aí vai. Então veja que isso aqui é um número que possui uma representação decimal infinita e periódica também. Porém, após a vírgula, aqui, ó, tem uma parte não periódica. Eu vou botar aqui NP, ó, parte não periódica, para depois vir o período, entendeu? Então aqui no caso é uma dízima periódica composta. Tá legal? Acho que vocês lembram disso. Ah, professor, o difícil não é fazer a representação decimal, transformar de fração para representação decimal, né, para número com vírgula. Não é difícil não, porque é só a gente dividir. Beleza, concordo. O difícil, professor, a gente ver um número na representação decimal que seja uma dízima e conseguir colocar ele na forma de fração. E aí, como é que faz? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais espaço. Vou botar aqui um exemplo de cada. Deixa eu botar bem aqui no cantinho para ganhar espaço. Tá? Por exemplo, 1,41 41 41. Acho que já deu para perceber quem vai ser o período, né? Isso aqui é um número racional? É um número racional. Isso aqui é um número racional. Por que isso é um número racional, professor? Porque é um número que possui uma representação decimal infinita e periódica. Se o número não possuir uma representação decimal infinita e periódica, tipo, se a representação decimal dele for infinita e não periódica, ou seja, você não consegue, né, saber de alguma forma, né, o período, então esse número vai se tratar de um número irracional. Que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Tá certo? Então vamos ver aqui esse número. Esse número é um número racional. Isso aqui é uma dízima periódica simples. Quem é o período? O período está aqui, ó. 41. Né? 4, 1. Tá legal? Professor, como é que eu escrevo isso aí na forma de fração? Vamos ver o procedimento aqui, ó. Vou fazer através de conta primeiro, tá? Vamos chamar de x, o número, ó, x. 1,41, 4, 1, 4, 1. Beleza? Tá aqui. O que acontece? A parte periódica está sendo formada por dois algarismos. Beleza? O primeiro passo é você fazer a vírgula ficar após um período do número. Cadê o período? O período não é 41? Para a vírgula ficar após um período, ela vai ter que se deslocar aqui, ó, quantas casas? Ó? 1, 2. Não é verdade? Então o que você vai fazer agora com o primeiro passo? Você vai multiplicar essa igualdade por 100. A quantidade de casas aqui, ó, que você vai querer deslocar a vírgula, é igual à quantidade de zeros. Fica essa dica aí, tá? Então você vai ter o que se você multiplicar essa igualdade toda por 100? 100 vezes x. 100 x igual a quem? A 141. Não é porque a vírgula vai se deslocar dos casos. Aí, ó, vírgula 41. 41, porque continua essa representação aí do 41, né? Então veja que você tem duas equações, né? Duas igualdades aqui. Então, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa igualdade número 2, a de baixo, tá? E vou subtrair dela a igualdade número 1, a de cima. Ou seja, eu vou fazer 2 menos 1. Se eu for fazer 2 menos 1, acompanha aqui daqui para baixo, ó. 100x menos x, ó. De cima para baixo, né? 2 menos 1, ó. Vou fazer membro a membro, ó. 100x menos x dá o quê? 99x. Igual. Aí aqui, pegando, ó, de cima para baixo, porque é 2 menos 1, né? Ó. É a igualdade de baixo menos a igualdade de cima. Eu tenho 141,41, 41, 41, por aí vai. Menos quem? 1,41, 41, 41. Se você for fazer essa continha, não é? Ó, essa parte aqui infinita, veja que ela vai, né? Não vai me atrapalhar mais, ó. E na hora que eu fizer aqui 141 com 1, vai dar o quê? 140. Não é verdade? Então vai dar somente 140. Então veja que esse número que eu chamei de x, que era 1,41414141, veja que o mesmo x ele pode ser escrito assim, ó. 140 sobre 99. Então dessa forma, eu posso garantir que 1,4141, por aí vai, esse número, na sua forma, na sua representação de fração, é a mesma coisa que 140 dividido por 99. Esse procedimento aqui
Ele é análogo para as outras situações. Ah, professor, aqui o período tinha 2 dígitos. Se tivesse só um dígito, eu multiplicava, era por 100 ainda? Não, é por 10. Desculpa. Lembra que eu falei que a quantidade de casas decimais vai indicar a quantidade de zeros, beleza? Ok? Então aqui é a dízima periódica simples, tá legal? Vamos pegar o exemplo da dízima periódica composta. A gente colocou aqui, ó, 1,03333. Vamos fazer ela aqui. Deixa eu botar aqui em cima. Aqui embaixo. Ó, 1,03333, por aí vai. É uma dízima periódica composta, né? É um número racional? É um número racional. Possui uma representação decimal infinita e periódica. E é o período? O período é o 3. Beleza? Professor, o procedimento vai ser o mesmo do anterior? Parecido, calma. Chama de x, um número novamente, ó. 1,0333, por aí vai. O que você vai fazer? Primeiramente agora, já no caso da dízima periódica composta, está aqui, ó, DPS, ou DPC, né? No caso da dízima periódica composta, você vai desejar a vírgula não inicialmente após o período, sim após a parte não periódica. Que é a parte não periódica aqui? A parte não periódica é o zero. Então, para a vírgula ficar após a parte não periódica, o que é que eu tenho que fazer? Multiplicar por 10. Então, como é que vai ficar? A igualdade vai ficar 10x igual a quem? A 10,333, por aí vai. Beleza? Então, o que eu faço agora, pessoal? Acabou? Não. Tem um segundo passo. Agora, com calma, ó, você vai querer que a vírgula fique após o período. O período, ele é formado por apenas um dígito, não é? Que é o 3. Para a vírgula ficar após o período, que é aqui, né? O que você vai fazer? Para ficar após o período, eu vou multiplicar por 10 novamente. Então, vai ficar como? Ó, 10 vezes 10x. Vai ficar 100x. Igual 10 vezes 10,33333. A vírgula vai se deslocar uma casa. Vai ficar 103,333, por aí vai. Né? Professor, então agora ao invés de ter 2 equações, eu tenho 3, né? Sim. Mas você vai precisar trabalhar somente com as 2 últimas, beleza? Então, novamente, você tem a primeira, tem a segunda. Aí você vai fazer o mesmo procedimento. A2 menos A1. Membro a membro, tá? Então, eu vou pegar o primeiro membro da 2 menos o primeiro membro da 1. 100x menos 10x dá 90x. Igual... Agora, membro a membro, ó, segundo membro com segundo membro. 103,33333 menos 10,33333. E aí, como é que vai ficar? Veja que após a vírgula, eu vou me livrar dessa parte que é infinita, né? Então, 103 menos 10, isso aí dá quanto? Quanto é que dá 103 menos 10? Dá 93. Então, ou seja, botar para cá para cima, x vai ser igual a quem, ó? A 93 sobre 90. Ah, professor, dá para simplificar. Eu posso simplificar? Posso? Pode sim. Vamos simplificar aqui por 3. Assim embaixo. Como é que fica então? X é igual a quem? A 31 sobre 30. Ah, professor, então você está querendo dizer o seguinte, que esse número aqui, 1,0333, por aí vai, é a mesma coisa que 31 sobre 30? Sim, é a mesma coisa. Se você for fazer a divisão 31 por 30, vai dar isso aqui. Faça a calculadora. Beleza? Então, gente, o procedimento de continha é esse. Mas aí tem muito bizu, muita dica aí que os professores colocam, né? Que é a ideia, né, de você estar fazendo num modo mais prático. Isso aí eu deixo para vocês pesquisarem e é muito relevante vocês aprenderem. Tá? Qualquer coisa vocês perguntem para os nossos estagiários ou tutores, beleza? Que é bem simples, viu? Vamos passar adiante. Números irracionais. Eu acho que eu já falei um pouquinho, né? O que são os números irracionais? São números que possuem uma representação decimal infinita e não periódica. Portanto, não podem ser representados na forma de fração. Então, todo número que não pode ser representado na forma de fração é um número irracional. Olha um exemplo aqui, ó. Raiz de 2
Você sabe, se você for calcular a raiz de 2, vai dar 1,4, 1,42, uma série de algarismos aí, e a gente não enxerga um padrão, a gente não vê um período, tá? Olha só a construção na reta, como fica a construção da raiz de 2. Você imagina aqui um quadrado de lado 1, tá certo? Então o que acontece? Você sabe, até por geometria, que a diagonal desse quadrado, ela vai ser a raiz quadrada de 2, né? Então, para você localizar a raiz quadrada de 2 nessa reta, imagina você com um compassozinho. Bastava você fincar a agulha, né, do compasso no zero, né, e o grafite dele lá na outra ponta da diagonal. Quando você fizer o arco vai intersectar, desculpa, quase não sai, tá? Justamente entre o 1 e o 2. No local que ele intersectar vai ser a raiz de 2. Beleza? Esse procedimento ele é muito curioso. Acho que eu vou deixar como exercício para vocês marcarem a raiz de 3, talvez, tá? Um número bem famoso e racional é o π, né? Que ele é nada mais do que a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro, né? O π 3,141592653589, né? Então a gente não consegue encontrar aí o período facilmente, tá certo? Ou seja, possui uma representação decimal infinita e não periódica, beleza? Então são os números irracionais, beleza? Aqui está a representação desses números, ó. A gente tem uma representação na reta. Essa reta no futuro a gente vai chamar ela de reta real, tá? Então veja que na reta a gente tem o quê? Os números naturais, tem os números inteiros, tem os números racionais, que são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, e a gente localiza também os números irracionais. A raiz de 2, a gente acabou de ver como é que localiza aqui, né? A raiz de 3 tem o π, né? E por aí vai. Beleza? Então a gente vai falar agora, a partir de agora, do conjunto dos números reais. Beleza? Então tá aumentando, né? Deixa eu fazer aquela pergunta, tem como o número ser racional e irracional ao mesmo tempo? Não, não tem como. Tá? O conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, eles não possuem elementos comuns, né? São um conjunto de juntos, né? A exceção é vazia, tá certo? Beleza? Mas vamos falar do conjunto dos números reais. O que é o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais nada mais é do que isso tudo que a gente apresentou até agora. Ó, a gente estudou inicialmente aqui o conjunto dos números naturais, né? A gente viu que é a galera bonitinha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, que a galera usava para contar. A gente viu depois que tinha um conjunto maior que englobava ele, né? Em que os naturais estavam contidos, que é o conjunto de números inteiros. A gente viu que todo número inteiro é um número racional, por quê? Porque ele pode ser escrito na forma de fração, não é? Então, eu tenho um conjuntozinho maior. E depois eu conheci agora um conjunto que é formado por números em que a representação decimal deles é infinita e não periódica, que é o conjunto dos números irracionais, né? Representado com a letra Izinho, tá certo? Desculpa, meu I aí tá feio. Então, quando você junta esses dois conjuntos aqui, ó, você forma um conjuntozão bem maior, que é o conjunto dos números reais. Bacana? Então, isso que é o conjunto dos números reais. Uma coisa muito importante no conjunto dos números reais é a ideia de intervalos, tá? Intervalos de números reais. É muito comum te associar, né, todo número real a pontos de uma reta. Então, nessa reta a gente tem à direita, né, uma quantidade infinita de elementos e à esquerda uma quantidade, né, também infinita. Então, para representar, né, a parte negativa a gente usa menos infinito e a parte positiva mais infinito. Eu só quero destacar que menos infinito e mais infinito não são números, tá? Infinito não é número, infinito é conjunto, beleza? Então, ó, o que acontece? O conjunto dos números reais, o R, né, ele pode representar-se pelo intervalo, né? Olha só o intervalo aqui, ó. Deixa eu botar bem aqui, por favor. Pelo intervalo, ó. Esse intervalozinho aqui, ó. Desculpa que eu não arrastei aqui, ó. Ele é representado assim, ó. Aberto para menos infinito e aberto para mais infinito. A gente usa essa representação. O que quer dizer esse colchete para fora? Quer dizer aberto. Ou seja, quer dizer que continua, né, de modo, né, infinito. Beleza? Aqui no caso, aberto à direita. Ó, a gente botou intervalo voltado para fora. Tá beleza? Desculpa, o colchete com abertura para fora. Tá? Então, vamos falar aqui das representações de intervalos. Tá? Então, uma maneira muito comum de se representar conjuntos é através de intervalo. Veja só aqui, ó. Conjunto S é igual ao quê? Olha só, aberto em 3.
Aqui, no caso, está aberto num número específico, no 3. Tá? E aqui está aberto em mais infinito. Essa representação aqui, eu vou só andar aqui um pouquinho, em intervalos, ela fica dada através dessa forma bem aqui. Ó. Olha só. Eu tenho aberto em 3 e aberto em mais infinito. Ou seja, o que isso quer dizer? Que são todos os números do 3 para a direita, ou seja, maiores do que 3. Então, por isso a gente colocou assim. Ó. Tá? Esse mesmo conjunto ele pode ser representado de uma forma diferente. Ele pode ser escrito através de uma propriedade. Assim, ó, S igual a x pertence aos reais, ao que os elementos x desse conjunto são x maiores que 3, que é a condição. Beleza? Então, representando esse conjuntozinho aqui, ó, esse conjunto que na realidade assim ele é um intervalo. Tá? Intervalo é conjunto, beleza, gente? Como é que fica? Ó, aberto em 3. Quando a gente tem um colchete para fora, tá? Desculpa. A gente usa uma bolinha sem estar preenchida. A gente chama de bola aberta, tá? Então, a bola aberta significa que o 3 ele não pertence ao conjunto. Então, esse aberto ele quer dizer o seguinte, ó. São todos os números maiores que 3, mas o 3 não está incluso. Beleza? E aqui está aberto para mais infinito. Tá? A gente vai colocar outros exemplos. A gente pode representar assim, riscando diretamente na reta, ou para destacar eu posso representar através de retângulozinhos, tá? Para ficar mais fácil. Tá? Então, intersecção de intervalos. É muito importante, ó. Vamos ver aqui esse intervalo, ó. Fechado em 2. Por que é fechado em 2? Porque a abertura do colchete está para dentro. Tá vendo aqui? Então, o que vai acontecer, professor? O 2 agora faz parte? Faz parte. Então, 2 está considerado, ó, x maior ou igual a 2. Então, x pode ser 2. Então, bolinha fechada, tá certo? Veja que aqui está aberto para mais infinito. Então, ó, continua para a direita, né? Beleza? Então, assim estamos representando esse intervalo fechado em 2 e aberto para mais infinito. Beleza? Aqui nós temos a condição, aqui nós temos o conjunto ou intervalo e aqui nós temos a representação na reta. Tá legal? Vou colocar aqui. Beleza? Como outro exemplo, eu tenho aqui, ó, x menor que 4. O que isso quer dizer? Que são todos os números reais que são menores que 4. Veja que o 4 ele não é considerado. Então aqui o colchete vai ficar com a abertura para fora, ó. Por isso que ficou assim, ó. Beleza? E no caso, como x são todos os números menores que 4, veja que eu tenho uma quantidade de números infinitos que é menores que 4. Então esses números estão à esquerda de 4. Então para isso, na reta, a representação vai ficar assim, ó. Olha aqui, ó. Bola aberta em 4 e continua para a esquerda. Beleza? Porque são todos os números menores que 4. Tá? É possível fazer a interseção desses dois conjuntos? Vocês conseguem me dizer, né, qual é a interseção desses dois intervalos, melhor dizendo? Sim, professor. Ó, se o de cima são os números maiores que 2 e o de baixo são números menores que 4, então a interseção, professor, vai ser os números que estão de 2 até 4. Vocês concordam, gente? É ou não é? Aí tem um porém, ó. O 2, ele está incluso no intervalo de cima. Está. O 2 está incluso no intervalo de baixo. E é elemento do intervalo de baixo? É. Então a bola vai ficar o quê? Ó, fechada. Cuidado aqui, ó. O 4 está incluso no intervalo de cima, porque são números. O 4 é maior do que 2, né? Mas o 4 não está incluso no intervalo de baixo. Então, tem como o 4 ser elemento dessa interseção entre os dois intervalos aqui? Não tem como. Então, por isso que a bola vai ser o que aqui no 4, ó? Vai ser aberta. Beleza? Então, se eu fosse querer fazer a interseção desses dois intervalos, vai ser os elementos o quê? De 2 a 4, sendo que o 2 está incluso, bola fechada, e o 4 não, bola aberta. Então, veja que você tem que olhar para as duas condições, ó. X maior ou igual a 2 e x menor do que 4. Vocês lembram do assunto de lógica, né? Isso aqui é um I, né? Se não lembrar, fique sabendo agora, tá? Então, ó, olha só, eu tenho o primeiro intervalo 1, ó, fechado em 2 e aberto para mais infinito. Interseção com o segundo intervalo, ó, aberto em menos infinito e aberto em 4. Como ficou a interseção? Do jeito que a gente previu aqui, ó, fechado em 2, com x para dentro, né? E aberto em 4, com x para fora. Então, logo, se eu olhar para x maior ou igual a 2 e x menor do que 4, esses elementos que eu estou interessado, eles estão compreendidos entre 2 e 4, sendo que pode ser igual a 2, porém não pode ser igual a 4. Beleza? Então é assim que você faz a interseção. Basta você olhar a região comum. Tá legal?
ó, até destaquei aqui, ó, para olhar a região comum, é somente de 2 até 4. Fechado em 2 e aberto em 4. Reunião de intervalos, o que isso quer dizer? Quer dizer unir, né? União, ou seja, juntar. Beleza? Então, ó, eu tenho aqui o primeiro intervalo, ó, aberto em menos 2, fechado em 2. Eu tenho o segundo intervalo, ó, aberto em 1 e fechado em 3. Vamos tomar cuidado aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a representação todinha, tá? Olha só, primeiro intervalo A, ó, aberto em menos 2. Botar bem aqui, ó, aberto em menos 2. Fechado aonde? Fechado em 2, né? Então, ó, opa, fechado em 2. Então, o intervalo A tá aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui que fica até melhor. Eita, minha reta saiu feia, né? Ó, aberto em menos 2 e fechado em 2. Tá aqui o intervalo A. Aqui é a reta, tá? Beleza? O segundo intervalo, ó, aberto em 1 e fechado em 3, ó. Aberto em 1 e fechado em 3. Botar 1 aqui, ó. 1 tá entre menos 2 e 2. Então, vou botar aqui, ó. Aberto em 1, né? Fechado em 3. Como 3 é maior que 2, vou botar um pouquinho mais para cá, ó. Fechado em 3. Então, o intervalo B, ele está representado aqui, ó, nessa região. Então, se eu for fazer a união é juntar, né? Então, você imagina um se juntando com o outro, como é que ficaria? Olha, se eu vou juntar, né, os dois intervalos, então vai ficar em quem? Se eu unir, vai ficar do menos 2 até quem? Até o 3. Vocês concordam comigo? Se a gente for unir? Então, minha resposta ficaria aberta em menos 2 e fechada em 3. Olha aí, ó. Aberto em menos 2 e fechado em 3. Beleza, gente? Então, é só ter um pouquinho de calma, tá? Então, aí, desculpa aí, ficou um pouco feio, mas a reunião de dois intervalos é o conjunto numérico constituído, né? Pelos elementos que são comuns e não comuns aos intervalos. Foi o que a gente fez aqui no desenho. Eu peguei os elementos que são comuns, veja que daqui até o 2, todo mundo aqui é comum, e peguei a galera que não era comum, né? Então, quando eu juntei tudo, deu justamente minha resposta. Bacaninha? Gente, vou deixar uma lista de exercícios, tá? Para vocês exercitarem. Vou pedir para os estagiários resolverem algumas questões com vocês, beleza? E no mais, é isso. Tá legal? Bacaninha? Talvez eu deixe um fórum também. Então, forte abraço e um excelente final de semana.